Era fevereiro de 1990. A Nintendo americana estava prestes a lançar um dos maiores jogos de todos os tempos, Super Mario Bros. 3. A expectativa entre os fãs era gigantesca. O jogo havia sido lançado no Japão um ano e meio antes. Mas, mesmo antes da internet, os jogadores norte-americanos já sabiam tudo sobre ele. Durante 1989, revistas especializadas publicaram prévias e amostras. Além disso, um grande filme de Hollywood envolve o jogo e algumas lojas chegam até a vender versões importadas ou piratas. Mas Super Mario Bros. 3 não era apenas mais um título da franquia. Ele declarou que o Nintendo e o Mario estavam longe de ser uma moda passageira. Mesmo com a competição crescente de outras empresas, a Nintendo ainda era a líder absoluta do mercado de videogames. No verão de 1986, o Japão foi tomado pela febre de Mario. O lançamento de Super Mario Bros. Para o Nintendo Famicom foi um sucesso avassalador, vendendo mais de 3 milhões de cópias. O impacto não foi apenas comercial. O jogo se tornou um aspecto cultural. Um exemplo disso foi o best-seller, Super Mario Bros., o Guia Estratégico Completo, que ensinou truques e estratégias para concluir a aventura. A popularidade do personagem foi tão estrondosa que até a música tema ganhou uma versão com letra, transformando-se no single Go Go Mario. Super Mario Bros. Não era apenas um jogo, era uma revolução. Ele redefiniu o que as pessoas pensavam sobre videogames. Antes dele, muitos críticos e até mesmo autoridades governaram com desconfiança para essa forma de entretenimento. Como destacou Hiroshi Imanishi, representante da Nintendo, o jogo trouxe uma energia otimista que mudou essa percepção. Com tamanha aclamação, era óbvio que uma sequência estava por vir. Super Mario Bros. 2 chegou ao Famicom em junho de 1986, menos de um jogo após o lançamento do primeiro. Estava no sistema de disquetes da Famicom, que permitia produzir jogos mais novos, baratos e com maior capacidade de armazenamento do que os cartuchos tradicionais. Apesar do sucesso comercial, com mais de 2 milhões de cópias vendidas, Super Mario Bros. Gerou polêmicas. Muitos fãs esperavam algo mais inovador. O jogo foi considerado extremamente difícil e, visualmente, não trouxe grandes avanços em relação ao anterior. A própria Nintendo não hesitou em classificar o segundo jogo da franquia como sendo para super jogadores, evidenciando o alto nível de desafio que ele apresentou. Foi então que uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, liderada pelo visionário Shigeru Miyamoto, decidiu criar o que seria a versão definitiva da Miyamoto, que havia dado vida ao Mario em 1981, estava ansioso para assumir novamente o controle total do desenvolvimento. Ele havia se afastado parcialmente durante a criação de Super Mario Bros. 2, devido às responsabilidades de sua paternidade. Mas agora, retornava com toda a força. A produção de Super Mario Bros. 3 reuniu uma equipe de talentos exclusivos. Entre eles, Takashi Tezuka, que desempenhou um papel fundamental como diretor do jogo. Tezuka, já experiente após seu trabalho em Super Mario Bros. 2, estava preparado para enfrentar o desafio de criar algo verdadeiramente inovador. Outro nome de peso foi Toshihiko Nakago, o principal programador, que trazia sua experiência desde 1983, quando iniciou sua carreira na Nintendo trabalhando em jogos de arcade. Além disso, a trilha sonora inesquecível do jogo foi obra de Koji Kondo, pioneiro na equipe de música da Nintendo, cuja composição adicionou uma nova camada de magia à experiência dos jogadores. Jovens designers, como Kensuke Tanabe, Katsuya Eguchi e Hideki Kono, também participaram ativamente, colocando toda a sua paixão no projeto. Com um tempo tão talentoso, Miyamoto estava determinado a criar um jogo que se tornaria o ápice da franquia. Para que Super Mario Bros. 3 se torne realidade, a Nintendo precisou apostar em avanços tecnológicos inovadores. O hardware do Famicom evoluiu graças aos chips MMC, controlador de memória múltipla, que forneceram o poder de processamento necessário para a ambição do jogo. O chip MMC3, em particular, permitiu a inclusão de gráficos melhorados, rolagem diagonal, divisão de tela e maior capacidade de memória. Esses avanços possibilitaram à equipe explorar novas ideias,
Takashi Tezuka, por exemplo, deixou claro que queria evitar repetir fórmulas já usadas. Ele afirmou: "Criamos Super Mario Bros. 2 mudando a dificuldade do original e redesenhando as fases, mas desta vez, queríamos mudar T." No início do desenvolvimento, a equipe chegou a testar uma perspectiva isométrica para o jogo, mas Shigeru Miyamoto rejeitou a ideia. Ele acreditava que essa abordagem teria uma jogabilidade fluida e intuitiva, que era uma marca registrada de Mario. Essa ideia de perspectiva isométrica foi descartada porque alterava a sensação de profundidade e tornava mais difícil controlar o personagem. A equipe projetou manter a perspectiva lateral clássica, que já era marca registrada da série. A filosofia da equipe era criar jogos atléticos, onde o personagem pudesse correr livremente, pular com facilidade e interagir com o cenário de forma dinâmica. Miyamoto acreditava que esse estilo agradaria tanto aos jogadores iniciantes quanto aos mais experientes, garantindo diversão sem se tornar monótono. Assim, a equipe focou em tornar Super Mario Bros. 3 ainda mais. No quesito gráfico, o jogo recebeu uma transformação completa. Diferente dos títulos anteriores, todos os elementos, desde personagens e inimigos até itens e ambientes, foram redesenhados. A estética mais fofa e detalhada refletia a visão de Takashi Tezuka, que acrescentava expressividade aos objetos, fazendo com que até árvores e arbustos parecessem vivos. O mundo de Mario tornou-se mais vibrante e teatral, com toques como cortinas subindo para revelar novas fases e plataformas suspensas, e blocos parafusados no fundo. Mario agora tinha 8 mundos para explorar, cada um com um tema único, como campos de grama, desertos quentes, oceanos profundos, céus infinitos, reinos de gelo e labirintos misteriosos. Para conectar essas áreas, a equipe criou um mapa visto de cima, permitindo que os jogadores escolhessem o caminho a seguir até o objetivo final. Alguns dizem que a ideia desses mundos interligados pode ter sido inspirada por uma viagem de Miyamoto e sua equipe aos Estados Unidos, onde visitaram locais como Nova York, São Francisco e Disney World, em Orlando. A estrutura do jogo, com diferentes mundos conectados por castelos, lembra o layout do parque da Disney, onde o castelo da Cinderela serve como ponto central para explorar as diversas áreas. Embora isso nunca tenha sido confirmado oficialmente. Além dos gráficos e mapas inovadores, Super Mario Bros. 3 trouxe novidades. No entanto, voar foi considerado um poder muito forte. Para equilibrar o jogo, os programadores impuseram regras. Mario só poderia voar após pegar impulso correndo, e a habilidade seria temporária. Outras transformações incluíram uma roupa de sapo, que permitia saltar mais alto e nadar rapidamente, mas diminuía sua velocidade em terra firme, uma icônica vestimenta de martelo, que dá a Mario a habilidade de lançar martelos poderosos e se proteger com um casco resistente ao fogo. Entre todas as transformações, uma das mais marcantes foi a de Tanuki, inspirada no folclore japonês. Essa roupa mágica permitiu que Mario se transformasse em uma estátua, tornando-o invulnerável por alguns instantes. Embora Miyamoto inicialmente achasse que a ideia poderia parecer estranha para jogadores fora do Japão, ele ficou tão encantado com o conceito que decidiu mantê-lo no jogo. Com tantas novas habilidades, a Nintendo também criou novos inimigos para desafiar os jogadores. Os clássicos Goombas, Koopa Troopas e Hammer Bros estavam de volta, mas agora dividiam espaço com vilões inéditos, como os Boom Booms, Spikes e a temida Big Bertha. Muitos desses personagens nasceram de experiências pessoais dos desenvolvedores. Por exemplo, os Chain Chomps foram inspirados em um cachorro agressivo que Miyamoto fez em sua infância. Já os chefes foram criados a partir de uma situação engraçada envolvendo a esposa de Takashi Tezuka, que normalmente era tímida, mas perdeu a paciência quando ele começou a trabalhar muitas noites seguidas. Os 7 novos chefes Koopa também trouxeram desafios únicos, sendo desenvolvidos por jovens e talentosos designers da equipe P&D4. Cada um deles foi cuidadosamente projetado para testar as habilidades do jogador, enquanto Mario avançava pelos diversos mundos de Super Mario Bros. 3. Em janeiro de 1990, os assinantes da revista Nintendo Power receberam uma edição muito especial, uma prévia oficial do jogo, repleta de informações exclusivas sobre o processo de desenvolvimento. Para os fãs, isso fez apenas uma coisa:
O lançamento estava muito próximo. No mês seguinte, em fevereiro, Super Mario Bros. 3 finalmente chegou às lojas da América do Norte, com um preço inicial de $49,95. A resposta foi imediata e avassaladora. Em apenas 2 dias, 250 mil cópias foram vendidas, e o estoque do jogo se esgotou rapidamente. A alta demanda era tão intensa que as lojas ficavam sem unidades no mesmo dia em que recebiam os carregamentos. Cada conexão que recebemos é sobre a Nintendo e o Super Mario Bros. 3, relatada por um funcionário da loja Toys R Us, em Chicago. Nunca sabemos quando o jogo vai chegar, mas sempre se esgota no instante em que recebemos. Para aqueles que conseguem colocar as mãos em uma cópia, o jogo foi considerado um dos melhores já lançados pela Nintendo. Em março do mesmo ano, mais de 700 mil unidades já haviam sido vendidas, e a Nintendo da América deu início a uma campanha de marketing agressiva, investindo impressionantes $25 milhões. Comerciais invadiram as TVs, e promoções foram realizadas em parceria com grandes empresas, como a rede de fast food McDonald's, que lançaram brindes temáticos de Mario em seus combos Happy Meal. Essa estratégia de marketing ajudou a consolidar o impacto cultural de Super Mario Bros. 3, transformando o jogo em uma característica que transcendia as telas e chegava ao cotidiano das pessoas. O sucesso foi tão grande que as especificações da Nintendo, o Nintendo World Championships, um evento de competição que percorre diversas cidades dos Estados Unidos, reunindo fãs para testar suas habilidades em uma versão especial do jogo. O campeonato não apenas atraiu multidões, como também reforçou o status de Mario como um ícone global. A campanha publicitária também incluiu o lançamento de The Wizard, um filme de Hollywood lançado no final de 1989, que serviu como uma espécie de longa-metragem promocional para o jogo. No filme, um dos momentos mais marcantes foi quando o protagonista revelou o uso da flauta mágica em Super Mario Bros. 3, causando um burburinho enorme entre os fãs e aumentando ainda mais a ansiedade pelo lançamento oficial. Com suas vendas estrondosas e impacto cultural, Super Mario Bros. 3 não só se tornou o jogo mais vendido do Nintendo Entertainment System, com mais de 17 milhões de cópias comercializadas mundialmente, mas também marcou um ponto de virada na história dos videogames. Ele definiu padrões de design, tendências distribuídas que seriam seguidas por décadas, e solidificaram a Nintendo como a líder absoluta da indústria naquele período. Até hoje, Super Mario Bros. 3 é realizado como um dos maiores jogos de todos os tempos. Seu impacto vai além das memórias nostálgicas. Ele é um exemplo de como inovação, paixão e criatividade podem criar algo verdadeiramente atemporal. E assim, o legado de Mario, iniciado por Shigeru Miyamoto e sua equipe visionária, continua a crescer, levando o personagem a novas aventuras e garantindo que sua influência fosse sentida por gerações de jogadores. A Nintendo também passou por desafios legais ao ser investigada pela Comissão Federal de Comércio, que examina possíveis práticas anticoncorrenciais, como a fixação de preços. Embora a empresa tenha negado qualquer irregularidade, ela foi obrigada a ofertas que somaram até $25 milhões para seus clientes. Super Mario Bros. 3, por sua vez, teve um impacto que vai muito além dos números. O jogo vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo todo, e seus relacionamentos aumentaram essa cifra para cerca de 30 milhões. No entanto, o impacto foi ainda mais profundo. Super Mario Bros. 3 provou que os videogames poderiam oferecer aventuras imersivas, superando a experiência dos jogos de arcade. Shigeru Miyamoto, o criador de Mario, tornou-se uma verdadeira estrela. Celebridades como Paul McCartney e Steven Spielberg viajaram até o Japão para conhecê-lo. Esse sucesso consolidou sua posição como líder nos lançamentos futuros da Nintendo, como Super Mario World, que se tornaria o título de lançamento do Super Nintendo, o novo console de 16 bits da empresa. O sucesso de Mario desenvolveu outros desenvolvedores a criarem seus próprios mascotes. A Sega, por exemplo, lançou o Sonic the Hedgehog, que apareceu em 1991 no Sega Genesis, iniciando a famosa guerra de consoles dos anos 90. E, mesmo depois do lançamento do Super Nintendo,
Os fãs continuaram jogando e adorando Super Mario Bros 3. O jogo foi incluído entre os 20 melhores da Nintendo pela revista Nintendo Power, até a descontinuação do NES em 1995. Para muitos, as memórias de infância com o NES estão profundamente conectadas a Super Mario Bros 3, um jogo inovador e nostálgico que superou todas as expectativas. Takashi Tezuka, que considera Super Mario Bros 3 sua primeira obra-prima, ainda supervisiona quase todos os novos jogos de Mario na Nintendo. Toshihiko Nakago, atualmente presidente da Nintendo Research and Development, foi responsável por programar vários jogos e continua sendo um pilar da empresa. Koji Kondo, compositor da trilha sonora de Super Mario Bros 3, ainda é o responsável pelas músicas da Nintendo. Kensuke Tanabe, produtor de vários títulos da franquia Zelda, segue colaborando com a Nintendo e produtores externos. Kazuaki Morita, diretor de sistemas e responsável por grandes jogos como The Legend of Zelda, também teve papel crucial no sucesso de Super Mario Bros 3. Katsuya Eguchi, criador de Animal Crossing, iniciou sua carreira com Star Fox e se tornou uma figura importante na Nintendo. Hideki Kono, co-diretor de Super Mario Kart, agora supervisiona os jogos móveis da empresa. Howard Phillips, ex-funcionário da Nintendo, agora trabalha na LucasArts, e Super Mario Bros 3 foi um dos jogos mais elogiados durante seu tempo na empresa. Peter Mayne, ex-presidente da Nintendo América, foi essencial para o sucesso da empresa antes de sua aposentadoria. Shigeru Miyamoto, ainda diretor representante da Nintendo, é amplamente reconhecido como um dos maiores designers de jogos de todos os tempos. E se você quiser saber tudo sobre o mundo dos games e as grandes aventuras que marcaram a história, já se inscreva aqui no canal e dê aquele like, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.